No programa de hoje, vamos falar sobre o julgamento pelo Supremo da nova lei de improbidade administrativa, né? A nova lei prevê punição apenas em casos de dolo ou intenção de macular comprovada, né? E o STF debate agora se essa regra vale a partir de agora, ou da edição da nova lei, ou se retroage para beneficiar pessoas já condenadas por improbidade. E nós vamos falar também da sessão desta terça-feira e do início da campanha de vacinação contra a poliomielite aqui em Rio Preto. Mas a gente começa o programa falando sobre o julgamento aí pelo STF da retroatividade da nova lei de improbidade. Esse julgamento foi iniciado a semana passada, já teve o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator, que votou contra a retroatividade, ou seja, para que a lei valha só a partir de agora, e também do ministro André Mendonça, que divergiu e votou pela retroatividade da lei. Mas sobre isso, e para entender direitinho os efeitos desse julgamento, eu converso agora com o promotor Carlos Romani, o doutor Romani, que é especialista aí em improbidade administrativa. O doutor Romani está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, doutor? Oi, bom dia, tudo bem com você e nossos telespectadores? Tudo jóia, doutor. Obrigado por nos atender. Bom, vamos lá, doutor. Qual o impacto que esse julgamento pode trazer, principalmente para o Ministério Público, que é o titular aí das ações de improbidade? Bom, esse julgamento envolve uma ex-funcionária do INSS, né? E ele pode trazer um paradigma, ou seja, esse julgamento ele pode ter uma extensão para todos os demais casos que vierem a ser julgados no próprio Supremo. É o primeiro caso, é a primeira situação de abertura desses fatos lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí 2 votos, o julgamento prossegue ainda essa semana, mas eu creio que vai prevalecer, mesmo que seja na sua maioria, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que realmente, como diz a lei, acabou a questão da culpa na improbidade administrativa. Então, portanto, hoje, a partir da lei de outubro do ano passado, vai fazer acho que quase 9 meses que nós estamos na sua vigência, quem cometer um ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, ela não existe mais. E sim, só a partir de outubro, a punição seria por atos realizados com dolo. Acontece que essa lei, ao excluir a conduta culposa, já a partir da nova lei, entende-se que deveria ser aplicado a todos os demais casos ocorridos antes de outubro de 2021. Portanto, aqueles que foram punidos por ato de improbidade culposa anteriormente a outubro de 2021 também deveriam ser beneficiados, já que a partir de outubro de 2021 não existe mais a modalidade culposa. Isso, então, que está sendo deliberado e decidido agora pelo Supremo, né, sobre a irretroatividade para esses casos de culpa. Então, algum servidor público, algum prefeito, por exemplo, né, deixou de praticar algum ato de ofício. Ele praticou uma conduta culposa de acordo com a lei anterior, do artigo 11, inciso 1. Então, agora, com essa nova lei, ele vai continuar a ser processado, ele vai sofrer as consequências da lei anterior, é essa questão da retroatividade ou irretroatividade desses atos. E o que o voto do Alexandre diz nessa questão culposa é que não haverá incidência dessa nova lei nos casos em que houve coisa julgada. O que é coisa julgada? O prefeito ou o servidor foi punido por uma modalidade culposa de acordo com a lei anterior. E essa decisão transitou em julgado. Ora, transitou em julgado, não pode aplicar a retroatividade da lei, que agora essa lei nova diz que aquele ato de improbidade culposo do passado não existe mais. Mas se aquele ato do passado
transitou em julgado, permanece ele sendo punido e vai cumprir a sanção que lhe foi aplicada de acordo com no caso que ele teria que cumprir. Por exemplo, o pagamento de uma multa, ficar inelegível. Então, portanto, ele vai ter que cumprir essa sanção aplicada a ele. Inclusive, vários processos que estão em fase de execução de sentença, por exemplo, executando uma pena de multa aplicada de acordo com a culpabilidade do passado. Esse processo e esses incidentes continuarão ainda em vigência, ou seja, continua a aplicação da pena de multa. Não é porque aquele fato culposo ocorrido antes da lei, em face do trânsito julgado dessa decisão, permanece íntegra. Também, o que acontece? E nos casos em que não há trânsito em julgado ainda, ou seja, o vereador, o prefeito está sendo processado por uma conduta culposa de acordo com a lei anterior, previsão da lei anterior, e não houve o trânsito em julgado ainda, certo? O que acontece? O juiz deverá, no caso, não vai o quê? Condená-lo, já que não houve trânsito em julgado, o processo está em andamento, com base na antiga legislação, o juiz, então, não vai condená-lo de acordo com... Porque não existe essa nova incidência, não existe mais esse ato de improbidade previsto pela nova lei. O que deve fazer o juiz, então? Analisar se houve uma má-fé na conduta anterior ou se houve um dolo eventual do agente. Aí o juiz poderá aplicar o quê? Uma pena de ressarcimento, não em razão da própria lei de improbidade, que não há mais essa previsão, mas sim alguma sanção ou uma multa em decorrência do ato de má-fé que ele constatou, o juiz constatou, ele não constatou um ato de improbidade, porque não existe mais, de acordo com a nova lei, mas ou um dolo eventual do agente, ou seja, ele quis o resultado, ele agiu culposamente, mas ele quis aquele resultado. Então, portanto, isso deve ser analisado no juiz, nos processos que estão agora em andamento, com base na antiga lei. E o que essa lei nova trouxe agora, a partir de outubro? A questão que está colocando muito problema em todas as ações civis públicas que estão em andamento envolvendo ato de improbidade, é o novo regime prescricional. Por quê? Porque essa nova lei trouxe uma prescrição retroativa lá para trás, entre aspas, né? Uma prescrição retroativa que não existia na lei anterior. Essa prescrição, ela é irretroativa, segundo o próprio Alexandre de Moraes. Por quê? Porque, na verdade, não se pode falar em prescrição retroativa de acordo com essa nova lei, porque existe os princípios de segurança jurídica, do acesso à justiça, da proteção da confiança. Então, portanto, o que foi feito no passado e o que ocorreu no decorrer do passado tinha e teve uma segurança jurídica. Se não tivesse essa segurança jurídica, o processo teria sido anulado, entendeu? Todo mundo tem o acesso à justiça, inclusive o Ministério Público tem também direito ao acesso à justiça, que era, na época, punir alguém por ato de improbidade. Então, não há como retroagir a prescrição, que, na verdade, ela vai ocorrer a partir dessa nova lei, mas o ministro Alexandre de Moraes, no meu ponto de vista, acertadamente, e de acordo com os estudos jurídicos que ele fez, ele diz que os atos anteriores à nova vigência da lei, eles têm eficácia jurídica plena e foram aplicados de acordo com a legislação que existia antes. Então, se a gente for aplicar a prescrição retroativa, o que acontece? Vai haver insegurança jurídica. Aí quem está nos assistindo vai dizer, mas o que é essa prescrição retroativa? Essa prescrição retroativa, ela funciona da seguinte forma, sendo assim, bem didático possível, não querendo aqui trazer conceitos jurídicos que são de difícil entendimento por uma pessoa que esteja possivelmente nos assistindo. Essa prescrição retroativa, ela funciona da seguinte forma: se durante 4 anos o processo ficou parado, ele chegou agora com a nova lei
e 4 anos não teve sentença, a prescrição volta lá para trás. Então, aplica-se a prescrição e o processo, então, é extinto e a pessoa, o agente público, o prefeito, o vereador, fica sem nenhuma punição. É isso que quer dizer a prescrição retroativa, ela retroage lá para trás. Então, se o processo ficou, por algum motivo, na gaveta do juiz, na gaveta do promotor, é impossível, mas na gaveta do juiz sem uma sentença, se o processo demandou muito tempo para ser analisado e durante 4 anos ele não foi julgado, de acordo com a nova lei, ele retroage, a prescrição retroage, então, portanto, fica esse agente público livre de punição. Pode ser que o Supremo entenda que a retroatividade nesses casos em prescrição retroativa venha a prevalecer a nova lei. Então, o que vai acontecer? Se o Supremo reconhecer isso, o que nós vamos ter que analisar num eventual processo em que houve a prescrição retroativa reconhecida? Nós vamos pleitear, o Ministério Público, pleitear o prosseguimento não com ação de improbidade administrativa, mas com uma ação de indenização para criar aquele agente público, mesmo que prescrito o processo pela nova lei, certo? Ele venha a indenizar o dano ao erário que ele praticou por aquela conduta que o tribunal entendeu pela nova lei, que houve prescrição retroativa. Então, no caso, por quê? Porque o dano ao erário, ele é imprescritível. Então, nós vamos ter outro instrumento, uma ação civil pública, não ação de improbidade. Ação de improbidade é uma coisa, ação civil pública é outra. Ação de reparação de danos é outra também. Então, nós vamos buscar outro instrumento para objetivando restituir o dano ao erário praticado por aquele agente público que teve a favor dele a retroatividade reconhecida pela nova lei. Muito bom. Ô, doutor, e nos casos de ações de improbidade em que já houve, o senhor falou do trânsito em julgado, não valeria a retroatividade, mas nos casos que já houve condenação em primeira ou segunda instância e está aguardando um eventual recurso superior, como ficaria nesse caso? É a mesma questão. Se não for reconhecido no caso aí, né, a retroatividade, o novo regime prescricional previsto pela nova lei, porque a lei antiga, a lei de improbidade administrativa, até então, em vigor até outubro, na verdade, não havia a previsão de retroação para trás, entre aspas, né? Retroativa, que foi uma nova criação dessa lei. Então, se, por exemplo, um processo está lá no STJ para ser julgado, não transitou em julgado ainda, mas se no decorrer daqui de Rio Preto, por exemplo, até passar pelo juiz daqui, até passar pelo Tribunal de Justiça e até ir no STJ, passou mais de 8 anos, vai haver a prescrição retroativa a ser reconhecida eventualmente ou não pelo Supremo nesse julgamento. O Alexandre de Moraes entende que é retroativo. O outro ministro entende que é retroativo nesse caso. Então, portanto, se não houver trânsito julgado e o processo teve uma tramitação mais de 8 anos, com certeza, né, ele pode, o agente público pode ficar impune pela lei de improbidade. Volto a insistir, ele não vai ter as sanções da lei de improbidade, perca do cargo, inelegibilidade, multa civil, ressarcimento do dano. Mas, nos casos de reconhecimento nesse sentido, se o Supremo entender que é retroativo, né, no voto não do Alexandre de Moraes, que é o relator, aí sim vai remanescer eventual prejuízo ao erário que esse agente público tenha dado. Então, portanto, nesse prejuízo será avaliado numa nova ação, porque, volto a insistir, o prejuízo erário pela Constituição ele é imprescritível. Se o prejuízo ocorreu há 15 anos atrás, essa prescrição retroativa da nova lei não vai interferir em nada. O que retroage é a sanção, ou seja, a prescrição retroativa, ela vai favorecer o agente em relação às sanções que ele iria
ter que cumprir. Agora, em relação ao dano que ele provocou, esse dano é Isso imprescindível. não muda, né? Eu perguntei porque a gente tem aquele caso emblemático aqui de Rio Preto, do ex-prefeito Valdomiro e ex-vereadores que, inclusive, já estão tendo a sentença executada, indenizando aí Sim, nesse pode caso, ser. a indenização não acabaria. O que acabaria Não seriam acaba. as sanções, enfim, de direitos. Sim, sim, eu ia citar esse caso do prefeito, do ex-prefeito, né? E você bem mencionou, é um caso típico, pelo menos daqui de São José do Rio Preto, envolvendo essa questão, né, da prescrição retroativa. Porque a prescrição retroativa, na verdade, é um instrumento do processo penal. Trouxeram do processo penal para a lei de improbidade, um instrumento novo, que na verdade a lei de improbidade é uma ação civil. Então colocaram ali algo do processo penal. Penal. Então, na verdade, a prescrição retroativa, hoje prevista pela nova lei de improbidade, ela é tipicamente penal. E a lei de improbidade é tipicamente civil. Então, misturaram alhos com bugalhos, no meu ponto de vista. Legal, então. Doutor, e a questão dessa retroação que o senhor falou, né? Porque a gente sabe que na lei penal a lei retroage para beneficiar, e nesse caso é uma lei de direitos, né? Administrativos, políticos. Sim. Qual que é o entendimento do senhor no caso? O meu entendimento pessoal, depois até de fazer cursos de extensão, ter inúmeras participações em eventos, em palestras, né? E teve um curso de extensão universitária que eu fiz na própria Escola Superior do Ministério Público, que encerrei recentemente, é que essa ação ela é nitidamente de caráter civil e todas as regras que se aplicam, que ela diz que se aplicam, são regras do direito processual civil. Então, portanto, ela tem um caráter eminentemente civil no seu conteúdo. E onde se inseriu aí alguma coisa para que haja um benefício para os agentes públicos. Um desses benefícios foi decidir o quê? Decidir de não ser mais a conduta culposa punível por ato de improbidade administrativa. Tem que ser demonstrado o dolo, tem que demonstrar a vontade do agente em dar prejuízo e praticar aquelas condutas previstas no artigo 11. E com essa inserção, ou com essa vontade de querer beneficiar alguns, que se colocou aí vários instrumentos, dentre eles a prescrição retroativa, para que haja um favorecimento, tentando adaptar a lei de improbidade a uma lei penal. Só que não existe nenhum artigo na nova lei de improbidade administrativa mencionando a questão do direito penal ou processual penal. Isso favorece as interpretações de vários doutrinadores, na maior parte os advogados, que, na verdade, essa lei foi feita praticamente por advogados para beneficiar os seus clientes. Não tenho nada contra a advocacia, certo? Não tenho nada contra os advogados. Inclusive, eu já fui advogado, tenho até OAB. Quando aposentar, vou resgatar, se eu quiser, a minha OAB. Ocorre que, na verdade, tudo aquilo que foi contemplado, notas técnicas colocadas pelo Ministério Público, por várias entidades, CONAMP, né, pela própria magistratura, não foram acatadas, né, na consolidação dessa lei. Então, portanto, é o que eu ouvi recentemente numa palestra, de um dos palestrantes, um dos maiores especialistas em atos de lei de improbidade, nova lei de improbidade administrativa, no recente seminário que eu participei. Essa nova lei de improbidade, ela é equiparada ao novo Fusca. Né? Nós temos aquele Fusca antigo e esse novo Fusca que modernizou apenas, mas ele não deixou de ser um Fusca, entendeu? Ele apenas deu uma carapuça nele de modernidade, né? Colocou lá uma direção hidráulica e tudo mais. Que é o Beatles, né? que eles chamam, entendeu? Mas não deixou de ser um Fusca, na verdade. Continua como um Fusca, né? Mas não deixou de ser um Fusca.
E o senhor dá para dizer, porque eu até entrevistei uma advogada a semana passada e ela considera que essa nova lei praticamente acabou com a improbidade. O senhor concorda com isso? Porque fica muito difícil provar o Sim, dolo de alguém que a pessoa ela pode não sempre deixa. alegar que, eu não sabia, assinei sem ler. Ela não deixa de ter razão no que ela disse, né? Vai ser muito difícil comprovar hoje um ato de improbidade administrativa, porque tem que haver a comprovação do dolo, que é uma situação de difícil comprovação, né? Mas o que nós temos nos preocupado é com essa questão, por exemplo, da prescrição retroativa, porque nós temos aqui no estado de São Paulo 6.900 ações de improbidade administrativa que, se reconhecida a prescrição, se reconhecida a retroatividade, se reconhecida a prescrição retroativa, 6.900 ações vão por arquivo, sem nenhuma consequência para os seus agentes que praticaram os atos. O que pode acontecer, o remanescente que eu falei, de ingressar com uma nova ação buscando o ressarcimento do dano, que é imprescritível, né? Mas as sanções, todo mundo vai ficar numa total impunidade. Então, a nossa preocupação maior é que não se transmita essa impunidade para o presente, né? Que pelo menos aquela segurança jurídica, como diz o próprio Alexandre de Moraes, aqueles atos praticados na eficácia da lei anterior, continuem prevalecendo para dar uma segurança jurídica, né? Então, portanto, se alguém ou agente público praticou aquele ato, que ele continue sendo responsabilizado por ele. Agora, daqui para frente, a dificuldade vai existir? Não nego, ela vai existir. Vai ser difícil, porque ninguém manda recado que vai o quê? Dar um dano ao erário. Ninguém manda um recado que, olha, eu vou praticar um ato de improbidade administrativa por livre e espontânea vontade. Ele utiliza de todos os subterfúgios para que isso fique acobertado. Então, o que a gente tem que fazer? Cavocar bem lá o buraco para tirar esse dolo lá de dentro. Isso vai ter dificuldade? Vai. Cada caso será analisado em cada caso e nós, Ministério Público, nós temos que ter instrumentos, nós temos que ter estudos, nós temos que estar preparados para, cavucando esse buraco, trazer a lume este dolo que a gente tem que comprovar em juízo. Legal. Doutor, e no caso inverso, vamos dizer que o STF reconheça a não retroatividade, ou seja, vale a lei anterior para casos anteriores, mas a gente já teve algumas situações de agentes públicos da região, principalmente, pequenas cidades, que acabaram absolvidos, beneficiados pela nova lei. Como é que faz? Reabre o processo? Sim, vai reabrir o processo, porque, veja você, essa decisão é específica referente a uma questão. Que virou repercussão geral, né? Depois, possivelmente, o próprio Supremo, né, decidindo vários casos, né, coloque aí uma súmula, ou são situações de recursos repetitivos. Então, na verdade, havendo uma estabilização jurídica dessas interpretações sobre retroatividade, irretroatividade, prescrição retroativa, então vai haver uma estabilidade que ela não tem até este momento. Aqueles casos que houve decisão, né, poderão o quê? Ser reabertos, né, serem renovados. O Ministério Público pega a decisão ou pega a súmula do Supremo e insiste, né, naquela questão. Aí, se o juiz não reabrir o processo, vai haver recurso, apelação, agravo de instrumento, outros recursos que a gente pode manejar no sentido de colocar nos trilhos novamente essa decisão que foi dada antes da decisão total do Supremo. Eu tenho para mim que essa primeira decisão do Supremo, que começou, vai continuar essa semana, se não houver aí um pedido de vista que vai protelar mais um tempo essa questão, né? Ela vai ser um marco iniciador para poder estabilizar dar uma estabilização a esses conceitos todos que estão aí
pururcando, né, na verdade, entre vários doutrinadores, entre vários juristas, e a gente precisa, então, dar uma estabilizada nisso para poder, porque nós temos 200 teses para um lado e 300 teses para o outro, entendeu? Então, todas as teses são possíveis, são imagináveis, são factíveis, mas nós precisamos que o Supremo dê um norte, dê um indicativo de que realmente o que esta lei nova vai ou não provocar. Tá certo, gente. Tá então o doutor Romani falando sobre esse julgamento aí no Supremo Tribunal Federal que deve dominar a pauta do judiciário essa semana. Doutor, obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua participação, sua contribuição. Ok, muito obrigado. Estarei sempre aqui quando a TV Câmara me convidar, certo? Para esses assuntos todos de interesse, não só geral, mas também de interesses aqui da própria comunidade.